Muito bem, falou agora o representante da Polícia Militar, trazendo um detalhamento do efetivo que está sendo utilizado e quais são os procedimentos que a própria Polícia Militar está adotando no estado do Amazonas. Nós vamos comentar, certo, Edu? É o seguinte, enquanto a gente ouvia justamente as falas das autoridades, procurei me debruçar um pouquinho aqui sobre o passado da área. Serrão, vou começar com você, porque nós estamos falando necessariamente de uma área de fronteira, né? Para quem não se situa corretamente, nós estamos falando de um município chamado Atalaia do Norte, que fica, inclusive, muito próximo de Tabatinga, Benjamin Constant, enfim, e é justamente a divisa do estado do Amazonas com o Peru, o país Peru, justamente nesse sentido. E, segundo relatos, obviamente, é uma região de um intenso tráfico de drogas, certo? Tráfico de armas, de drogas, enfim. E a gente viu esse caso ser muito repercutido na imprensa justamente por conta de talvez uma demora por parte do governo federal de startar essas operações. Essas críticas, elas são justas, Serrão? Mais ou menos. Elas são justas no sentido de que o Estado brasileiro ainda ocupa e trata muito mal a Amazônia. Esse é um ponto que a gente tem que debater com seriedade no país, mas a gente nunca leva a sério a Amazônia. Agora, esse caso, ele está tendo grande repercussão midiática, por quê? Porque ele ajuda, colabora no processo permanente de desmoralização da maneira como o Brasil trata a Amazônia, para justificar que aquela região tem que ser entregue para os estrangeiros para que eles cuidem melhor daquilo ali. Aquela região ali, citada nesse caso específico, ela é dominada por narcotráfico, pirataria, contrabando, tudo quanto é tipo de ilicitude que você puder imaginar tem ali. Agora, isso é o quê? Isso é uma questão do que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje é um país dominado hegemonicamente pela cleptocracia. E a gente toda hora fica tentando passar pano nisso. Não dá para passar mais pano nisso. São duas coisas. Ou a gente combate o crime de verdade e, no caso da Amazônia, a gente aceita que temos que tratar aquela região com responsabilidade, considerando ela brasileira de verdade, ou vamos perder a Amazônia. Ponto. Costa, vou te dar um minuto, porque a gente precisa ir para o break, mas eu queria um comentário seu a respeito justamente desse uso político desse caso, né? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo exatamente assim, é um baita de um oportunismo, né? Quer dizer, o Brasil tem uma justiça célere, por acaso? Quando pessoas desaparecem e são encontradas rapidamente nos meios urbanos? Não. Agora, imagina na Amazônia. Então, gente que não sabe nada da Amazônia, gente que confunde personagem do Hulk com algum tipo de inteligência em outras áreas, fica explorando isso, porque mandaram explorar para atacar o governo federal. E aí vira uma campanha de comoção internacional e tudo mais. É tudo uma jogada suja, politiqueira. Marco, por favor, eu estou inclusive com uma matéria aqui, esse é um caso específico, uma matéria de 11 de dezembro de 2016. Não é a primeira vez que autoridades morrem de alguma forma, não autoridades, porque nós tínhamos um jornalista e um indigenista, mas no caso já teve até delegado morto nessa região. Então, Paulo, aqui, na linha do que o Serrão e o Constantino falaram, não existe um cronômetro para falar, olha, a partir de quando começou uma mobilização das autoridades que devem investigar o assunto. É um assunto que é levado ao conhecimento das autoridades e já é altamente politizado, por ser um jornalista do The Guardian, né, um estrangeiro, e você tem uma situação peculiar que é exatamente o que eu faço, eu bato nesse ponto o tempo todo aqui. Imediatamente já foi ajuizada uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União, juntamente com uma ONG, pedindo que fosse mobilizado o aparato policial federal todo e que o Estado tomasse as providências devidas. Aí qual é a manchete que aparece nos meios de comunicação? Juíza federal fulana de tal fala para mobilizar as embarcações, os helicópteros para determinada área. Como se a juíza do gabinete dela tivesse qualquer capacidade para promover esse tipo de ação. O poder executivo, né? Então, de novo, é micro e macro aqui. Você olha para o Supremo batendo toda hora na cara do Executivo, falando, ó, você não decide nada. Aí você vê a Justiça Federal o tempo todo sendo mobilizada nesse sentido. É patético o ponto que a gente chegou de ativismo judicial. E outra prova desse ativismo está aí. É isso aí. Piperno, por favor.
Olha, Paulo, infelizmente a Amazônia, que é diga. Só me dá um minutinho. Você vai segurar seu comentário. A gente continua a falar sobre isso depois de um rápido intervalo comercial. É muito rápido. Fica por aí. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. E a TV de graça da Jovem Pan está disponível na sua loja de aplicativos. Baixe agora o Panflix e acompanhe Mulheres Positivas na tela do seu celular, tablet ou TV. 5 horas e 52 minutos, nós estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1 na Jovem Pan, analisando um pouquinho sobre o desaparecimento de um indigenista e um jornalista britânico no estado do Amazonas, que está repercutindo. A gente acompanhou aqui a coletiva das autoridades, a Polícia Federal, FUNAI, Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar. Piperno, no seu comentário. Paulo, infelizmente o Brasil é um país violento nos seus centros urbanos e também na floresta, né? E principalmente uma floresta que tem uma vizinhança tão incômoda, né? Formada aí por contrabandistas, gente que vem explorar minério, narcotraficantes, tem de tudo naquele entorno. Tem também exploração ilegal de madeira, tem aí contrabando. E um jornal do tamanho do Guardian, ele não manda alguém para cá. Aliás, um repórter que conhece muito bem o Brasil, porque circula por aquela região há muitos anos, não manda alguém tão experiente, alguém com essa expertise toda, para exatamente falar de projetos bem-sucedidos daquela área. Não, vem falar exatamente sobre todos esses desvios. Infelizmente, é isso que faz com que a Amazônia seja notícia no mundo inteiro. O Brasil deveria olhar também para isso. Fala, Marco, eu vi que você queria falar. Não, eu acho que a exploração demagógica dessas pautas, ela acontece de maneira irrefletida e com algum intuito de prejudicar a imagem do governo federal no exterior. Uma coisa é investigação séria. Outra coisa é você começar a fazer alusão à maneira como a Amazônia é tratada pelo governo federal, que daí a gente vai resvalar em uma série de pautas que são puramente ideológicas. Sim. E a mídia o tempo todo acusa o Bolsonaro de, sei lá, o piromaníaco, a pessoa que não liga para a região, etc. Vou pedir para você dar um tweet, Constar, por favor. Um tweet. O que mais me assusta é que eu não tenho dúvida que tem uma turma da esquerda demagógica torcendo para eles não aparecerem. Enquanto que se eles aparecerem sãos e salvos, eles vão ficar decepcionados. Serrão, para fechar. Deus queira que o jornalista britânico não se torne o Tim Lopes of the Forest.